Tudo bem, Edu? Doutor Ô, Eduardo, Fernando, beleza, Eduardo? Tudo bem? doutor E Fernando, uma grande contigo? honra. Por enquanto vamos só nós dois. Se chegar alguém, Tá ótimo. Eu queria agradecer de verdade, grande amigo e professor, doutor Eduardo Bandeira, de verdade. E eventualmente, futuramente a gente faz aí o bom uso do material. Mas eu quero agradecer sinceramente, em nome da Associação dos Delegados, a disponibilidade do seu tempo e a possibilidade de passar uma mensagem aí também. Eu acho que é importante a gente se reunir e dar vazão, né? Amplificar a mensagem, né? Então, muito sim. obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer a associação dos delegados, essa associação de guerreiros, guerreiras que estão no meio dessa pandemia, não pararam os trabalhos, são heróis juntamente aos médicos que estão abrindo mão de um isolamento em nome do dever. E agradecer também à associação, que também é o nosso museu, né? O guardião da história penal de São Paulo. São anos e anos catalogados nesse museu, nesse centro cultural e esse centro bibliográfico da história criminal de São Paulo. Quero deixar registrado a satisfação e o prazer de tê-los apoiando nossa live. O Dr. Fernando, ele é um grande amigo, tivemos a honra de estar juntos. Quero também, antes de mais nada, agradecer aos queridos que estão presentes. Muito obrigado pela nossa preferência, ceder um pouco do vosso tempo à nossa live. E gostaríamos de conversar um pouco com o Dr. Fernando sobre a questão do direito penal e do processo penal no Brasil. O que o Dr. Fernando tem para acrescentar de conhecimento, o que o Dr. Fernando pode trazer de conhecimento, e vai fazer também umas indicações de leitura. Meu canal é um canal de indicação de livros. O Dr. Fernando pode contribuir muito com essa indicação, que ele tem um conhecimento vasto dessa área de direito penal. Doutor Fernando, o senhor pode começar respondendo a seguinte pergunta: como você vê o direito penal e o processo penal no Brasil hoje? Grande doutor Eduardo Bandeira, eu quero só aí fazer um introito para agradecer novamente aí o convite, a disponibilidade de tempo. As pessoas ainda não tinham ingressado no canal, pelo menos não muitas, então eu renovo aí a minha admiração pelo doutor Eduardo Bandeira. Tive o privilégio de cursar, ser contemporâneo a ele no mestrado lá no Mackenzie, que para mim também é uma honra, e E aprendi agora no demais. doutorado. Agora, no doutorado, somos contemporâneos. Infelizmente, tivemos o privilégio de fazer disciplina juntos. Eu gostaria até, mas eu cheguei um pouco mais tarde, né? E não consegui acompanhar. Mas para mim é um privilégio. E quando o doutor Eduardo falou para mim que tinha um canal e que fazia esse tipo de live, eu já quis aderir imediatamente por conta da profundidade e do respeito que eu tenho pelo trabalho do doutor Eduardo. Muito obrigado. E eu posso agregar não só essa parte acadêmica que nós temos aí em comum, que é a área acadêmica mackenzista, né? Mas também aí a nossa atividade profissional, delegado de polícia do Estado de São Paulo. Então, eu acho que aproveita, acaba juntando a fome com a vontade de comer, né? Então, acho que assim a Uhum. gente faz um bem duplo, tanto para o lado acadêmico quanto para o lado profissional. Então, eu te agradeço sinceramente, em meu nome, né, como professor também, e acadêmico, e agradeço em nome da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que precisa de espaço, que precisa ampliar a sua mensagem, a sua boa mensagem, e desmistificar algumas, enfim, algumas interferências ou alguns ruídos que eventualmente podem acabar eclodindo numa má interpretação
principalmente enfim, de imprensa ou de algo assim que seja de um passado que o Brasil não se orgulha. Então, Uhum. eu quero deixar esse introito e agradecer novamente. E dizer o seguinte, hoje o estudo do penal, eu sou mais voltado a processo penal. Eu sou professor da Academia de Polícia, Dr. Coriolano Nogueira Cobra, e de fato o Dr. Eduardo colocou muito bem, lá está situado o Museu do Crime. Quem não conhece o Museu do Crime, não perca a oportunidade, porque é um local incrível, mostra. Ali existem documentos históricos e reproduções, inclusive arquitetônicos, é uma arquitetura, temos lá quadros, temos até bustos de antigos criminosos, tatuagens, enfim, várias informações interessantes para mostrar, inclusive, como o crime organizado ele se desenvolveu dentro das cadeias, mas como também era o modus operandi de serial killers, por exemplo. Tem brasileiro, né, pessoas que acham que não existe serial killer no Brasil. Então, vá ao Museu do Crime, você vai descobrir os nossos serial killers, né? O último e mais famoso é o Maníaco do Parque, que também está lá. É um recorde de recebimento de cartas de pedido de casamento. É o Dom Juan, o Dom Juan do Mal. Então, enfim, mas vale muito a pena. Então, é um lugar que nós nos orgulhamos demais. A Academia de Polícia, Dr. Coriolano Nogueira Cobra e o Museu do Crime. Então, lá eu leciono inquérito policial, a minha cadeira, inquérito. Isso tem mais a ver com processo penal. Agora, na universidade que eu dou aula, eu fico mais voltado à parte, digamos, mais filosófica, enfim, teoria geral do processo. Então, eu posso dar dicas melhores, talvez, dessa parte processual. Mas também Uhum. me muito a questão penal. Então, o que eu acho que vale a pena colocar é que a minha visão do ensino acadêmico atual nas universidades, ela foca demais nessa parte do processo penal e penal, na parte realmente a partir da qual se inicia o contraditório propriamente dito, que é o Uhum. processo, que é o momento do recebimento da denúncia. Antes disso, que é a parte principalmente da investigação criminal e do inquérito policial, nós vemos pouco ou vemos quase nada realmente de informação relevante. Eu conversava com o doutor Eduardo na semana passada, hoje os advogados absolvem, conseguem absolver ou ajudar de fato o seu cliente antes do processo nascer. Então, Uhum. hoje nós temos inclusive o acordo de não persecução penal, que veio pelo pacote anticrime. Então, tudo está se desenhando para que o coração de todo o processo ele esteja, na verdade, deitado, ele esteja enraizado antes mesmo do recebimento da denúncia. Então, é Uhum. esse apelo que nós fazemos, e eu trouxe até um livro aqui depois, para, digamos assim, provocar um debate aí nos seus ouvintes e, eventualmente, até para quem tiver interesse. E é muito importante, doutor Fernando, nós podemos observar essa tendência da nossa justiça cada vez se tornar menos processual. Por exemplo, como é que nós vamos sempre punir o que o Nils Christie chama de a pequena quantidade de crime? Crimes assim que têm objetos insignificantes. Fogem um pouco ao princípio da insignificância, mas também não são crimes relacionados a uma persecução penal que vai levá-los a um cárcere, vamos supor, de 20 anos. Há pouco tempo estava observando uma questão de furto de aviários no Supremo, uma discussão. Olha a discussão, olha aonde foi a discussão de um furto de aviários. Então, é uma questão, doutor, que é muito importante trazer ao lume para os nossos leitores, para os nossos participantes aqui da live, que é uma justiça que está tendendo a ser menos persecutória, está tendendo a se resolver mais amistosamente, sem a necessidade de um processo. Perfeito. Doutor Eduardo, é exatamente isso que nós vemos aqui.
E é importante colocar que existe, obviamente, um caminho, que é um caminho interessante, que já vem sendo trilhado, que é o caminho da polícia comunitária, e é um caminho de tentar, de alguma maneira, diminuir o número de crimes de menor potencial ofensivo, aproximando as partes e proporcionando, de fato, uma resolução do problema. Depois eu posso falar um pouco de NECRIM, eu também trouxe um livro sobre NECRIM aqui, da Cadepol, para fazer uma certa divulgação. Agora, o que me chama mais atenção nisso que o Bandeira está comentando é o seguinte, hoje, é exatamente essa ponta do iceberg, os crimes, ou a maior quantidade de crimes que está lá no fundo do iceberg, ela não permite que você chegue no ápice, que é exatamente o crime organizado, que são os chefes, ou aqueles que de fato determinam o domínio do fato. Então, hoje é importante que você não fique na rasura, você não fique na base da pirâmide, para que você possa, de fato, alçar o topo dessa pirâmide criminosa. Necessariamente você tem que trabalhar com qualidade e não com quantidade. E isso eu debati também, doutor Eduardo, no tocante à audiência de custódia, como um filtro de qualidade da prisão. Então, a prisão em flagrante, ela precisa de um filtro da audiência de custódia, mas esse filtro, ele deve se impor a quem? A quem realmente está numa posição, está, por exemplo, envolvido no crime organizado. Por quê? Porque essa pessoa, ela passou a linha. Então, ela foi para a linha efetiva da habitualidade criminosa. A profissão da pessoa é ser criminosa. Então, essa pessoa precisa, de fato, continuar sendo, ficar presa preventivamente para possibilitar novas investigações e até, eventualmente, um acordo de colaboração premiada ou algum tipo de mecanismo para você alçar os chefes. Agora, realmente, o que o doutor Maneira falou, furto, o abigeato, nós vemos algumas manifestações, nós não estamos aqui querendo, digamos, propor a não punição. A punição é importante para qualquer tipo de crime. Agora, você tem que ter proporcionalidade e como o aparato do Estado é um aparato reduzido, limitado, você deve voltar esse aparato para aquilo que, de fato, causa mais transtorno à sociedade, que é o crime organizado. O crime organizado, ele acaba gerando o quê? Uma rotina de tráfico de drogas nas ruas. Ele acaba gerando tráfico de armas. Mais recentemente, nós vemos tráfico de pessoas até. Exatamente. Então, esse tipo de situação é realmente algo a ser combatido de imediato. Agora, a pequena criminalidade, nós podemos tentar o quê? Esse mecanismo também é muito interessante e bem sucedido em vários países do mundo, que é a polícia comunitária, que é a aproximação da sociedade com a segurança pública, com os órgãos policiais. O órgão policial, ele não pode ser inimigo da sociedade. O órgão policial, ele está lá para coletar, para perceber de alguma maneira qual é a necessidade de cada região geográfica aí que no nosso caso São Paulo, cada bairro é uma realidade diferente, e dentro dessa realidade diferente, você propõe uma solução peculiar àquelas circunstâncias. Então, normalmente, isso é bem sucedido. Eu posso citar um exemplo para você? Sim, claro, doutor. Eu tô me achando prolixo, mas mesmo assim, você tem todo o direito de me interromper se eu estiver derivando, por favor, mas esse vale a pena. Eu estava na diretoria da capital, no DECAP, diretoria era um dos auxiliares do diretor, e nós percebemos, identificamos um mecanismo muito interessante de polícia comunitária contra os chamados pancadões. Qual o problema? O pancadão, ele no fundo, ele tem digamos assim, ele tem tentáculos criminais, porque o pancadão em si acaba tendo problemas com relação a tráfico de drogas, acaba tendo, enfim, algumas questões ali. Só que também evidencia, o início do pancadão evidencia a falta de políticas públicas voltadas ao fazer daquela comunidade.
Então, o que nós verificamos na 8ª seccional, que é São Mateus, é o extremo leste da Uhum. capital de São Paulo. Principalmente essa zona de São Mateus, mas tinha um específico que eu vou tentar lembrar o bairro, mas eu já vou. Olha só que interessante. Verificando que esses pancadões estavam ganhando muito corpo, muito Notabilidade. volume, muita notoriedade, o que foi feito? Porque o grande problema ali é o seguinte, quando o pancadão está instalado, e isso foi prova um caso em Paraisópolis, se você chegar com um tanque de guerra, você não para o pancadão. Porque Uhum. são jovens, muitas vezes, que utilizaram drogas e que têm toda a tendência ao quê? A retrucar, a combater. Então, como você resolve um pancadão? Com inteligência, não é com violência. Naquela Exatamente. época, que eu falo a você, hein, essa época aí, 2011 e 2012, infiltravam-se agentes policiais para se anotar placas de veículos que eram aqueles veículos que tinham aquele som ensurdecedor. Uhum. E aí, ao final do pancadão, se fazia uma pesquisa da propriedade daqueles veículos. Tudo bem? E Uhum. aí se identificava quem eram os proprietários, muitas vezes eram pais ou familiares de jovens, e Uhum. eles eram o quê? Convocados à delegacia de polícia. Sim. Eles eram convocados à delegacia de polícia num procedimento de averiguação, ou seja, era um inquérito já, mas era para verificar a possibilidade de poluição sonora e abandono material, que era abandono, enfim, Uhum. intelectual, material de incapazes, crianças, no caso, ou adolescentes. E o que se pedia a eles? Então, assim, olha, temos duas opções aqui. Né? Temos a opção do senhor aqui observar isso, onde vai o veículo do senhor, ou a Uhum. próxima vez o seu carro vai ser apreendido. Né? Tudo vai ser apreendido. Isso, de fato, conseguiu gerar frutos positivos nas áreas. Ou seja, foram reduzindo esse tipo de carro, esse tipo de veículo Uhum. parado, e aquilo fez com que os organizadores montassem o movimento e fossem dialogar com a prefeitura respeito de horário, respeito de limites. Uhum. Então, nós podemos ajudar, ou seja, é a sociedade unida, é a comunidade em conjunto que vai conseguir, de fato, soluções inteligentes para gerar um diálogo. Porque nós estamos do mesmo lado da trincheira, Uhum. doutor Eduardo. Muitas pessoas acham que nós estamos em lados diferentes da trincheira. Uhum. Nós estamos do mesmo lado. Nós precisamos Sim. resolver os problemas dessa desigualdade social que, Agora, de fato, é evidente. agora, doutor, eu gostaria de falar, você falou da experiência do Brasil, agora eu gostaria de falar da experiência um pouco norte-americana. Muitas pessoas falam que São Paulo é uma Nova York menor. Eu já escutei essa aqui. Então, eu gostaria de falar um pouco da experiência de Nova York. O que que aconteceu? Isso daí eu cito duas obras. A do Marshall Batten, que é Tudo que é sólido desmancha no ar, e cito também a miséria governada pelo sistema penal. Isso é uma obra do David Garf. E David Garland. É, o que que aconteceu na cidade de Nova York a partir de uma construção dos anos 70? A polícia invadia os bairros menores, Five Points, Hell's Kitchen, ah, Bronx, que é o principal de Baytown. O que que aconteceu justamente com essa população que era a marginalizada, que era a mais excluída de Nova York? Eles foram começando a aproximar. Eles começaram a ter essas políticas públicas de reconstrução dos bairros, eles começaram a ter essa política pública de inclusão dessa população, da polícia comunitária, a polícia mais próxima. Você pode observar, doutor Fernando, que a polícia nova-iorquina ela é diferente das outras polícias. Ela é uma polícia que tem mais essa atitude comunitária, não que seja uma polícia perfeita. Tem suas mazelas, tem seus defeitos, tem seus excessos, que são compostas essencialmente por pessoas sujeitas ao erro. Mas o que que eles fizeram? O que eu estou citando é uma política vitoriosa que Nova York conseguiu ter nesse sentido. Ele conseguiu aproximar uma população, ele conseguiu aproximar a população da polícia e se comparar o que tivemos na década de 70
com o que nós temos hoje, nesses bairros, você vai ver que tem criminalidade? Tem. O que acontece? A criminalidade é bem menor do que aquela criminalidade vista em outras épocas. Mas não significa que foi da noite para o dia. Não significa que foi com truculência. Não significa que foi com mais prisão. Tem essa cultura de dizer que os Estados Unidos resolve tudo, ou prende ou executa. Nem sempre. O primeiro caso, Nova York é o exemplo de vitória, nesse sentido, de inclusão de uma população que, no decorrer do tempo, era segregada e começou a ser essa aproximação por políticas públicas e políticas de segurança. Não estou falando que não prendem, mas é um exemplo de uma política que eles souberam raciocinar e souberam trazer essa população para trazer a polícia, formar a polícia cidadã, não uma polícia inimiga, uma polícia cidadã. E é um exemplo que eu gostaria de citar, que você citou o caso aqui de São Paulo, um exemplo que é citado nessas duas obras, e eu gostaria que eu trouxe ao nosso debate. Doutor Eduardo, toda a razão, inclusive é exatamente isso que nós vemos aqui. Eu gostaria de colocar a Academia de Polícia, Dr. Coriolano Nogueira Cobra, a Academia de Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, ela tem um curso estruturado sobre polícia comunitária. Agora, qual é a questão relacionada? E aí eu tenho aqui uma obra, depois eu mostro, se você achar que eu devo, eu falo de cada obra. Mas acho que é importante o seguinte: primeiro, tem que enaltecer os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos da América do Norte, porque eles têm uma visão muito pragmática. Então, o pragmatismo deles, que está na linha de resolução de problemas, fez com que algumas iniciativas fossem tentadas e fossem evoluídas, e com diversos focos diferentes, dependendo do Estado americano. Então, você vê, por exemplo, uma teoria interessante, que é a teoria das janelas quebradas, que o nome James Kelly, salvo engano, mas eu cito isso no último artigo, depois eu posso passar para você. Ele fala exatamente a tendência do abandono, a segurança pública, ela não é de um lado os bons e de outro lado os maus. São todos juntos, a sociedade unida, em cada circunstância, tentando resolver problemas que são problemas de ordem pública, seja de iluminação, seja de cortar grama ou não, porque é exatamente esse ambiente, ou seja, um ambiente de escuridão à noite, numa dada rua, ou um ambiente de grama muito alta em determinado local, que sugere a prática de algum tipo de crime, por exemplo, furto, roubo, eventual crime sexual. Então, é exatamente esse olhar, que é um olhar que tem que ser um olhar comunitário, que vai dedicar atenção a essas áreas, vai entender e estudar cada uma das áreas. E a gente vê Nova York, não nesse exemplo que o Bandeira citou, mas Nova York chegou a adotar, inclusive, a política de tolerância zero, que é a política também de polícia comunitária, mas veja, é uma polícia comunitária que não tolera pequenas falhas, pequenos delitos. O Rudolph Giuliani, né? Então, nisso, o que eles fizeram? Eles tentaram, de alguma maneira, desestimular os pequenos delitos, como? Com prisão. Mas qual é a diferença lá? A diferença é que a iniciativa privada, ela ganha dinheiro, ela lucra com os detentos. E aqui no Brasil nós não temos esse tipo de sistema, e é uma delicadeza isso, né? Porque nós temos uma série de restrições constitucionais, trabalhos forçados, trabalho cruel, tudo isso é discutível. Então, o que eu entendo? Eu entendo que as boas iniciativas de polícia comunitária não são exatamente aquelas que são exportadas, é o transplante, né? O transplante jurídico, não o transplante jurídico. É você entender a sua área e fazer uma proposta criativa para resolver aquele problema específico. Isso existe. Eu dei um exemplo do Pancadão, mas existem muitos outros exemplos. Mesmo, olha, existe o Vizinhança Solidária, que é uma iniciativa que vem principalmente da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, que é muito bem sucedida, que cria um grupo de WhatsApp, e isso dá certo muito em interior, porque as pessoas ficam conectadas e qualquer
situação, digamos, que fuja da normalidade, é imediatamente informada e aquilo gera um protocolo, gera um regime de atuação. E eu acho que é importante, você tem que considerar a sua região para tentar resolver esse tipo de coisa. Uhum. Perfeitamente, doutor. Perfeitamente. E eu falei no sentido de Nova York, não no sentido de exportarmos ipsis literis, exportarmos não, perdão, importarmos ipsis literis as políticas de lá. Nós temos as nossas peculiaridades, a nossa polícia é uma polícia diferente da polícia de Nova York, é uma estrutura governamental diferente, porque nós temos, apesar da polícia é, civil ser subordinada ao Estado, não existe toda essa independência legislativa, essa independência fiscal, essa independência orçamentária que tem nos Estados Unidos, os estados, mas é saber trabalhar com essas peculiaridades do Estado brasileiro. E eu acho que a Polícia Civil tem feito, principalmente aqui em São Paulo, ela tem feito um grande serviço. Tem feito um grande serviço, ela tem trabalhado com essas políticas públicas que, mesmo deficitárias, têm se mostrado alguns benefícios, sim, e eu acredito que é saber trabalhar com essas limitações, mas trabalhar com cada vez mais, não somente políticas públicas, mas também com a questão tecnológica. Como nós conversamos há pouco tempo, é uma polícia que necessita cada vez mais de tecnologia, não somente para a questão de oferecer uma resposta, mas também uma questão de prevenção de novos delitos. Aqui registrado também as iniciativas da Polícia Civil com relação ao combate à criminalidade na pandemia. Uhum. A pandemia agora do Covid-19, ela não fez parar as atitudes, as ações da Polícia Civil, muito ao contrário. Então você verifica, por exemplo, hoje foi criado e foi ampliado o número de registros de naturezas criminais passíveis de registro pela delegacia eletrônica. Uhum. E no caso da delegacia da mulher, que já havia, foi ampliada para que a própria medida protetiva de urgência pudesse ser pleiteada online. Ou seja, porque se verificou uma tendência mundial de aumento de violência doméstica, isso já gerou uma resposta da Polícia Civil no sentido de capacitar o sistema a realizar esse pleito de medida protetiva de urgência online. Mais do que isso, nós estamos vivendo, doutor Bandeira, não sei se o senhor acompanhou, o sistema EIFES e outro sistema que é de reconhecimento facial. Sim, então, hoje, as câmeras de São Paulo, elas estão pelo IRGD, que é o Instituto Ricardo Gambot, e esse instituto, que é vinculado à Polícia Civil, ele está absolutamente capacitado a identificar eventuais suspeitos por marcas, né, por características da face e também hoje não, já faz algum tempo, as digitais em locais de crime. Então, o que nós falamos aqui na associação, na TPESP, é que a Polícia Civil faz muito com o pouco que tem, porque de fato o que nós percebemos é que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela ainda não tem a atenção do governo do Estado de São Paulo. Então, você verifica na lista os piores salários da federação. O delegado de polícia do Estado de São Paulo é aquele que ganha o pior salário do Brasil. Então, isso não faz jus, isso não é compatível com a devoção, a dedicação dos delegados e dos policiais civis que não pararam nessa pandemia, que atendiam presencialmente nos plantões, mas ampliaram sistemas online para que as pessoas e as vítimas não precisassem ir fisicamente às delegacias. Sim, verdadeiros guerreiros e guerreiras. Obrigado pela oportunidade de trazer essa informação. Sim. Doutor Fernando, agora eu queria que o senhor respondesse aquela pergunta que eu fiz. O que é que o senhor acredita
como será daqui em diante nesse período pós-pandêmico? Como você acha que vai ser, se dará o ensino do direito penal e do processo penal no Brasil? Olha, eu creio, doutor Bandeira, o seguinte, que o ensino ele vai ser cada vez mais online mesmo, ele vai ser cada vez mais à Porque, distância. porque só um porém, meus queridos, nossos queridos participantes, é que nós estamos percebendo que é muito difícil nós professores, como é que a gente vai ensinar o aluno a fazer um tribunal do júri, como é que a gente vai ensinar o aluno a fazer uma defesa, uma sustentação oral. É muito difícil trabalhar com o direito penal nessa distância. É muito difícil para nós, professores, montarmos uma estrutura que nós possamos repassar a vocês o nosso máximo conhecimento nessa distância toda. E o direito penal, quer queira, quer não, a estrutura do Tribunal Penal necessita de uma presença física, principalmente o Tribunal do Júri, que é o essencial, é o sonho de muitos advogados, muitos alunos, fazer uma sustentação num tribunal de júri. E é muito difícil para nós, professores, trabalharmos online. E o doutor Fernando vai dar a opinião dele também, que eu acabei dando a minha. Doutor? Eu conversei com o doutor Bandeira aí semana passada e nós concordamos no seguinte sentido. Existe todo um poder simbólico, um aparato aí até realmente litúrgico relacionado ao processo penal. Então, ser réu no processo penal é algo, digamos, muito mais emblemático, muito mais próprio do que ser réu em processo civil. Então, existem diversas liturgias no processo penal que demandam a postura do operador do direito. Mais do que ele saber, ele tem que ter a forma pela qual aquele conhecimento deve ser exteriorizado e na forma correta, e no jeito correto. Então, como se portar numa delegacia de polícia, como se portar num júri popular, aqui, momento em que é possível se pedir uma questão de ordem, momento de se fazer qualquer tipo de intervenção. E eu creio que esse tipo de situação não se ensina pela internet. Isso você ensina muito mais com exemplo, ou muito mais tentando reproduzir um determinado contexto numa aula prática. Então, eu entendo que o ensino ele pode evoluir até um determinado ponto, no tocante à virtualidade, né, ser virtual. Mas vai ser sempre necessário um pouco, ou pelo menos aí, hoje, depois da pandemia, eu estou em dúvida. Antes eu achava que tinha que ser mais presencial do que online. Hoje eu estou meio 50-50. Mas eu acho que essa postura, ela precisa ser passada. E você só passa essa postura olhando, por vezes, a postura do aluno, do operador de direito, e corrigindo na hora. Eu tento fazer isso com os meus alunos, de maneira respeitosa. Até, às vezes, a forma dele se dirigir ao professor, você já percebe a índole ou a inclinação do aluno. E aquilo precisa ser corrigido. Então, por exemplo, tem aluno na minha universidade em que eu dou aula, sim, que, por vezes, eventualmente, me chama de você. Aí eu falo, olha, eu não tenho problema nenhum. Aqui na sala de aula, a gente tem que ter uma certa, enfim, intimidade. Mas veja, no começo, me chame de professor, porque eu sou seu professor. Essa é a ideia. Essa liturgia, eu creio, do ensino do direito, ela vem há muito tempo, ela é secular. Então, eu acho que a gente tem que prestar um respeito a isso, né? Sim, é verdade. E nós estamos trabalhando justamente isso, é trazer o máximo de, vamos dizer, o máximo de excelência que nós podemos passar para os nossos alunos. E o maior, eu acho assim, doutor Fernando, eu acredito que a maior conquista de um professor é ver que um aluno conseguiu crescer na vida. Que ele se tornou um bom profissional, que ele absorveu, que ele se tornou que ele absorveu as ideias e levou aquilo para a vida dele. E às vezes a evolução é tão grande que até não supera, né? Eu vejo isso ótimo. Isso é o sonho de qualquer professor. Isso, para mim, é o sonho de qualquer professor que nasceu para ser professor. Nós somos facilitadores. Na verdade, a gente está lá para ser um canal. E o canal é para a pessoa descobrir os talentos dela.
Então, eu vejo isso também com muitos bons olhos, que existe sempre uma parcela de alunos que, de fato, absorve, e não só absorve, mas também utiliza isso na vida de maneira até mais bem-sucedida ainda. Eu fico muito feliz também. Eu acho que essa nossa... Ser professor realmente é isso, é você inspirar alguém a ser melhor do que você mesmo. Eu acho Pois que é é, essa a leitura. A leitura é a gente poder jogar sempre para cima, é é catapultar verdade. o aluno, né? Eu sempre, enfim, eu acho que preparando as aulas, né, a gente sempre pensa nisso, né? Quando a gente prepara, quando a gente executa a aula, quando a gente corrige uma prova, eu sinto isso também. Tento sempre chamar um ou outro aluno de maneira particular para conversar eventualmente sobre algum erro mais grave ou eventualmente quando ele foi muito bem, eu gosto também. Uhum. Enfim, mas eu acho que o ensino do direito, doutor, de verdade, não tem como ser 100% online. Acho que 100% é um exagero e eu creio que vai perder muito, principalmente nessa parte de penal e processo. Sim. Doutor Fernando, o senhor falou em livros. Que livros são esses? Então, olha, eu não quero, obviamente, eu pedir licença aí, eu vou começar, vai, com os que eu falei aqui, que eu acho que é importante. Olha só, Lembrando, esse, para quem não me conhece, o meu canal ele faz indicações de obras, de leituras, e o doutor Fernando também está fazendo aqui as indicações dele. Pode prosseguir, doutor. esse aqui é o livro que eu falei a vocês, que é interessante, porque é um livro de mediação de conflitos, e principalmente do NECRIM, da Academia de Polícia, Dr. Coriolano Nogueira Cobra. Essa iniciativa do NECRIM, ela é muito bem sucedida porque ela criou uma verdadeira antecipação na Lei 9.099 daquela audiência de conciliação. Então, muita coisa é resolvida, por exemplo, um acidente de trânsito. Quando você pega um acidente de trânsito, normalmente não, é quase 100% culposo. Por mais que haja uma lesão grave, se consegue, via delegado no NECRIM, estabelecer uma pensão até vitalícia. E quando as partes se reúnem e acertam isso, fazem um acordo, isso vai ao juiz que simplesmente homologa. Mas o que é mais interessante, principalmente no interior do estado de São Paulo, é como isso diminuiu a criminalidade de sangue. Porque brigas entre vizinhos que começavam pequenos, mas iam caminhando por uma grandeza, eles eram estancados no começo da situação. Então Uhum. se chama no NECRIM, fala qual o problema? Ah, o problema é que ele me ofendeu, ele me ameaçou de morte. Ah, o problema é que ele envenenou o meu cachorro, coisas do gênero. Então você conseguia resolver isso com esse termo, que é um termo de conciliação que é feito no NECRIM. Então esse é um livro que eu oriento. Na verdade, teriam que ir até a Academia de Polícia. Quando forem ao Museu do Crime, visitem a nossa biblioteca lá e podem fazer uso dessa obra aqui. Outra que eu falei já tinha falado, é a obra que eu falei no começo, essa aqui que é Polícia Uhum. Judiciária. O que eu falo que eu achei interessante, doutora Bandeira, quando eu falei que o processo penal estava apequenado, porque se estudava muito o que acontecia depois do processo, ou Uhum. seja, e não antes, essa aqui é uma coletânea que mostra como a investigação criminal se dá em volta do mundo. Então, você verifica aqui a experiência da Inglaterra, País de Gales, você Uhum. tem Chile, como é a investigação no Chile, porque, Nossa, que infelizmente, interessante. e é bem interessante, porque, infelizmente, nós temos a visão, e muita gente fala isso na imprensa, que o delegado é a jabuticaba, que não existe delegado em outro lugar do mundo. Primeiro, isso mostra uma tendência que é de vira-lata, porque parece que tudo que é brasileiro é pior. Isso não é Uhum. verdade, né? E a jabuticaba, com certeza, é uma das frutas mais saborosas aí de muitas outras. Enfim, mas podemos então, mas não é verdade. Se você olha os sistemas de investigação, você percebe que não praticamente assim, a inclusão, por exemplo, de um sistema que se inaugura depois do chefe de polícia é muito comum. Por exemplo, na Inglaterra, você vê aqui um artigo que fala que o Chief of Police ele tem o poder de oferecer a denúncia.
O Uhum. promotor entra só quando a denúncia é aceita pelo juiz. Então, o Uhum. título de polícia é o quê, no caso? O que nós precisamos entender é que o delegado de polícia ele tem no Brasil uma função de imparcialidade, ele busca a verdade. Uhum. Então, a verdade não é pró-defesa e nem é pró-acusação, é pró Uhum. aquilo que realmente aconteceu. E esse filtro tem que ser um filtro imparcial, que tem que Sim. ser feito por um chefe de uma instituição autônoma com poderes de inamovibilidade exatamente para evitar uma mácula de parcialidade ou Uhum. pela acusação ou pela defesa. E é isso que nós pregamos. Então, esse livro aqui vale muito a pena, viu? E ele Nossa. é uma coletânea. Então, Do... essa daqui, eu tive a oportunidade de escrever um artigo, é o Uhum. 13º, o último, que fala da audiência de custódia, essa parte do filtro de qualidade da audiência de custódia, Sim. para que nós consigamos deixar, digamos, atrás das grades, realmente os criminosos contumazes e não, enfim, No- essa base da pirâmide aí. Nossa, Tá? doutor, eu fico até com vontade de ler esse livro agora. Eu te levo, esse aqui eu te levo. Eu não tinha achado, esse aqui pode deixar que eu te levo. Nossa, Esse aqui é bom. esse livro é muito interessante. Eu trouxe aqui um também, doutor Eduardo, o senhor vai gostar. Esse aqui, ó, Ah, e é e- o Comentários à Superação do Subdesenvolvimento. É um outro artigo que eu tive o privilégio aí de publicar, um uhum. artigo com o meu amigo, doutor Eduardo Bandeira. Cada um dos nossos colegas aqui escreveu sobre um artigo relacionado a áreas distintas do direito. Então, a gente tem aqui parte de direito trabalhista, parte do direito consumerista, a minha parte aqui é uma parte de tecnologia, eu debato o Detecta. O Detecta é esse sistema do grande irmão que pode verificar na tela enfim, na câmera, reconhecer a placa do veículo e ver a trajetória que uma pessoa fez. E Então, a ideia é o seguinte, até onde isso pode ir? Até onde o Estado tem direito, de fato, de invadir a privacidade realmente, porque essa é uma questão, eu tenho certeza que o doutor Eduardo estuda, na Lei Geral de Proteção de Dados, né, os sim, dados LGPD. sensíveis. Eu não Uhum. evoluí nesse nível, mas eu trouxe o debate aqui, assim como o doutor Eduardo Bandeira e outros grandes colegas. E, e eu vou dizer que o artigo do Dr. Fernando foi um dos artigos mais elogiados do livro. Foi um dos artigos que, na época, trouxe uma, vamos dizer assim, uma inovação na obra. O Dr. Fernando, ele falou sobre o Detecta, foi um trabalho muito interessante. Gostei de ter escrito esse livro com o Dr. Fernando e os demais amigos. Esse daí, esse daí, meus prezados amigos, infelizmente só em sebos. A gente vendeu, acho que eram umas 1.000 unidades, se eu não me engano. Aí vendemos tudo. Esse Mas é daí uma parceria, foi uma parceria parceria muito incrível. boa, provavelmente só na estante virtual, que deve estar disponível. Mas também, se tiverem muitos interessados, doutor Bandeira, podemos usar aqui a associação para fazer uma efeméride aqui. Pode ficar à Uhum. vontade aqui, a gente pede uma nova tiragem, né? Tiragem, Por sim. fim, deixa eu, por fim, aqui, eu mostrar, esse é o Jabá, peço licença pelo Jabá. Esse é o livro Audiência de Custódia, que são os desafios da implantação da audiência de custódia no Brasil, que foi fruto da pesquisa de mestrado e que virou livro pela Juruá, né? Foi publicado em 2019 agora. E o que eu acho interessante na discussão da audiência de custódia é, primeiro, aqui a gente traz um trato histórico de como que a implantação da audiência de custódia se deu no Brasil. Mas, principalmente, eu faço algumas reflexões sobre quem fazia audiência de custódia desde da assinatura do Pacto de São José da Costa Rica até a implementação em 2015. Quem fazia era o delegado de polícia, né? E, enfim, Exatamente. e outra coisa que eu faço aqui também é o último tópico, o último capítulo, é para falar das estatísticas dos presos que, de fato, acabam, por Estado, sendo colocados com conversão em preventiva. Você Uhum. verifica que é muito mais a gravidade do crime abstratamente considerado do que o perfil do criminoso que determina a continuidade dele em cárcere, o que está equivocado em tese. Então, é Uhum. isso que nós criticamos aqui no final.
Porque, ora, se a audiência de custódia foi criada, ela tem que ser um filtro de qualidade. Daí o artigo que eu publiquei no outro livro. Porque tem que ser filtro de qualidade. Não pode ser meramente, como o doutor Bandeira colocou, as estatísticas retumbantes, que são, por vezes, faladas aí a torto e direito, elas simplesmente enganam a população que acha que está melhorando. Quando você prende o fogueteiro do tráfico, no dia seguinte você tem outro fogueteiro. Então você pode prender 100 fogueteiros. Aí vão aparecer 300. Nada. Você tem que prender um chefe da quadrilha. Um chefe da quadrilha faz a diferença de 200 fogueteiros. Então, eu acho que vale a pena estar pela Juruá. Eu convido aí os colegas a conhecerem a obra, tá bom? Doutor Fernando, obrigado novamente pelo espaço aí, viu? O senhor tem alguma obra de processo penal para indicar para os nossos alunos ou só vai deixar comigo? Então, eu prefiro que o senhor indique a obra. Nossos queridos também participantes. Olha, que tem o processo penal, que eu gostaria que vocês olhassem, que eu me fio sempre que eu vou atualizar as minhas obras, até para que vocês percebam aí os nossos aí os seguidores do Dr. Bandeira, como a Polícia Civil vem atuando, a Polícia Judiciária, é essa daqui, que é a participação da defesa na Polícia Judiciária e na investigação criminal. Porque essa obra, que é do Dr. Jaime Pimentel Júnior e do professor Rafael Moraes, os dois professores da Academia de Polícia como eu, eles debatem exatamente a antecipação possível do contraditório no inquérito policial, basicamente isso, mas tem muito mais coisa, exatamente para criar um clima de bilateralidade e não permitir que essa prova necessite ser reproduzida em juízo e demore o processo, e mais, antecipa o momento da defesa e forma a convicção do delegado. Isso aqui, vocês podem ter certeza, aqueles que militam e operam o direito na área da defesa, isso faz toda a diferença na produção da prova. Né? O juiz tem uma coisa que é a tese, a teoria, e outra coisa que é a prática. Embora o artigo 155 do Código de Processo Penal diga que o juiz não pode se basear exclusivamente na prova produzida em inquérito policial, salvo cautelares antecipadas e não repetíveis, você verifica que o inquérito ele acaba sendo determinante para a formação da convicção jurídica do magistrado. Tanto isso é verdade que hoje o juiz de garantias ele não vai poder olhar, não é isso? O inquérito. Porque se encartar o inquérito, pronto, acabou. Então, o que eu estou tentando dizer a vocês é que esse estudo aqui, que antecipa a defesa para a fase de inquérito, que estuda a atuação da defesa, a boa atuação da defesa, porque a acusação ela já atua normalmente, né? O órgão do Ministério Público está a cada 30 dias recebendo um inquérito, para prazo, normalmente. Então, isso daqui é muito importante. Eu acho que isso é um debate democrático. Nós precisamos criar, evoluir a investigação criminal e o processo penal desde o seu nascedor, na verdade, desde o seu embrião. E para também não ficar, doutor Fernando já mostrou várias obras interessantes, eu mesmo já fiquei com vontade de ler, pelo menos as duas últimas. Eu gostaria de trazer aos alunos nossos também, os nossos participantes, uma obra que também me ajudou muito a entender o processo penal, me auxiliou nessa questão de compreender para quem está na graduação, para quem quer fazer um concurso, também está precisando de delegado, certo, doutor Fernando? Com certeza. Eu estou vendo aqui alguns colegas participando aqui, futuros colegas. É isso aí, pessoal. Porque como estudem, viu? Estudem porque vale a pena. Como essa live também vai ser exibida para os nossos alunos, para os nossos conhecidos, amigos, eu também quero indicar uma obra que é a principal que eu utilizo para me atualizar todos os anos em processo penal. Essa obra, o professor é lá da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele é juiz aqui, ele é juiz da capital paulista e ele lançou uma obra muito boa esse ano. Esse ano a obra, eu já falei dela lá no canal, já fiz meus comentários e ela está muito boa. É a obra do professor
Guilherme Madeira Dezem. Uma obra muito boa. Ele é muito bom. Pode ser que ele venha a contribuir uma futura aprovação, para uma futura prova. É uma obra que eu gostaria de deixar a indicação dela para todos que estudam na graduação, que querem fazer um concurso, que querem se atualizar. Está muito boa esse ano. Esse ano realmente o professor se superou. Não conheço o professor, só conheço o trabalho dele como autor. E eu achei que esse ano o pacote anticrime dele tá muito bem explicado. Ele trouxe as questões de como a interpretação é feita na Corte Suprema. Tá muito bom para quem quer uma boa atualização em processo penal. Doutor Fernando, agora uma coisa que eu queria perguntar para você, isso eu faço essa pergunta para todos. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de livros. Eu, eu gosto muito de estudar, gosto muito de livros. Eu queria perguntar para o senhor, doutor, qual foi o livro que marcou a sua vida? Então, doutor Bandeira, na verdade, quando eu tinha 17 anos de idade, estava iniciando aí, enfim, a caminhada aí pela faculdade, inclusive a Faculdade Presbiteriana Mackenzie, que me honra muito, me graduei por lá. Eu li a obra do Dostoiévski, Crime e Castigo. Essa Qual, obra, Crime e qual Castigo, Crime e Dostoiévski, Castigo do doutor, essa aqui? eu não tenho essa, Opa, fica que é melhor. como o sentimento, é muito interessante como o sentimento de culpa, é esse mesmo, Fyodor Hum, Dostoiévski. essa aqui é a edição da editora 34. E eu acho que esses livros clássicos, eles dizem muito, porque eles acabam mergulhando em profundidade, principalmente essa questão de como o sentimento de culpa ele atua no ânimo de uma pessoa, né? Então isso já me chamou a atenção de início para o penal e processo penal, porque a gente diz na faculdade que a gente namora com o penal, mas causa com o civil, né? Dizem isso, porque normalmente você estuda, você adora penal e processo penal, mas no final você acaba atuando com o civil quando vira advogado. Hum, E no caso, comigo foi namoro e foi casamento mesmo. Então, é muito legal. E vale a pena. Eu acho que a gente tem que, todos nós, os operadores do direito, não podem se encapsular. Eu vejo uma tendência estudar apenas então somente a lei, né? Aquilo que está escrito. Eu acho que a gente tem que dar um passo para trás para verificar o fundamento filosófico, verificar o porquê de algumas coisas, a razão de ser. E aí o direito vai poder oferecer muito mais, né? Porque eu vejo que a nossa área de atuação, ela está sendo cada vez mais provocada a oferecer uma solução frente a um problema concreto, né? uhum. Enfim, eu tenho essa impressão. Mas para mim foi muito importante essa obra. Não sei se o professor Bandeira concorda aí. Literatura russa, eu gosto muito. Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, é uma literatura que eu gosto muito. Ainda não indiquei no canal, lá no meu, no meu canal aqui do Instagram, mas eu vou indicar futuramente. Aproveito e vou deixar aqui para todos que não me conhecem, o endereço do canal e o eu aguardo a presença de todos. Quem quiser boas indicações de leitura, eu faço assim: todos os livros que eu já li, cada dia eu indico um. E a gente está com um trabalho, tem recebido bons feedbacks, inclusive de pessoas de outros países, por incrível que pareça. E eu tô muito satisfeito assim, porque é uma questão que eu me permito auxiliar as pessoas a descobrirem mais o universo dos livros e as vantagens da leitura. Eu só queria deixar aqui registrado, doutor Bandeira, assim, a minha admiração sincera pelo senhor, por você. Eu vou pedir licença para falar você, porque eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Bandeira durante o mestrado e eu me impressionei com o conteúdo do doutor Bandeira. De fato, assim, a gente tinha conversas de uma
assim, que me inspiravam a estudar mais, a ler mais. Então, eu queria parabenizar pela criação do canal e, principalmente, pela iniciativa de tentar repartir, compartilhar um pouco dessa sua experiência, que é internacional, mas é a experiência de um verdadeiro pesquisador no direito. Nós precisamos hoje, eu vejo, muito mais de pessoas que estejam debruçadas para entender cada característica, que tem um interesse em realmente decompor alguns institutos, algumas ideias, senão nós não saímos do mesmo lugar. Então, de fato, doutor Bandeira, parabéns, conta Muito obrigado, comigo doutor Fernando. pessoalmente, mas conta também com a Associação dos Delegados para fazer a divulgação. Eu gostaria depois de convidá-lo a vir aqui na nossa entidade para almoçar, enquanto isso não é possível, porque está fechado aqui mas o protocolo já está em atividade para a reabertura do restaurante. Mas eu gostaria só de trazer uma informação, doutor Fernando, para os nossos participantes, também para quem assistir esse vídeo futuramente em outros canais, que eu, doutor Fernando, nós estamos com uma parceria muito boa. Quem me segue lá no canal sabe, eu estou escrevendo já há 2 anos, quase 2 anos e meio, sobre a história dos crimes no Brasil. Doutor Fernando está junto da associação, estão me ajudando com algumas informações aqui dos crimes que ocorreram em São Paulo. Nosso foco é tratar de alguns dos principais crimes que ocorreram no Brasil e trazer toda uma abordagem, não somente jurídica, mas também uma abordagem que todos possam ler, que seja uma leitura agradável, porque se a pessoa chegar para mim e disser, Eduardo, eu li seu livro, mas não entendi nada, li seu livro, achei muito prolixo, então aí eu já sei que eu já falhei como autor. Porque a minha intenção é permitir que todos conheçam os principais crimes, as principais decisões e o que orientou a polícia e a história da justiça brasileira para resolver esses crimes e dar uma resposta final. Alguns crimes que eu vou trazer, ainda bem que não é aqui em São Paulo, que aqui ao longo do tempo vimos bons profissionais como delegados, policiais. Não tem os crimes insolúveis que eu vou tratar na obra são de outros estados. Aqui em São Paulo nós não tivemos esse problema. As informações também são muito fáceis de encontrar e é um convite que vai ficar futuramente a todos para prestigiar nessa obra. Eu pretendo lançar no ano que vem. Esse ano é um pouco complicado, mas eu pretendo lançar essa obra no próximo ano, já agradecendo ao doutor Fernando pelo auxílio, agradecer à associação também pelo futuro auxílio, que o doutor Fernando vamos conseguir pesquisar no museu da associação, que também é um convite para todos conhecerem. É muito legal, já saiu inclusive em televisão, matérias. É muito legal conhecer a história da polícia e dos crimes de São Paulo e do Brasil. Eu conta com a gente, doutor Bandeira, parabéns aí pela iniciativa. Tenho certeza que uma pesquisa protagonizada pelo senhor vai dar bons frutos e conta com a gente. E é importante dizer o seguinte, que não existe instituição, né, perfeita. Acho que as instituições elas vão se aperfeiçoando conforme o tempo e conforme os mecanismos que estão à disposição. Então, eu acho que o mais importante é que nós consigamos, de alguma maneira, militar, consigamos melhorar alguns procedimentos, melhorar protocolos para que aquela atividade também evolua com o tempo. Porque o crime, ele sempre evolui. Uma leitura que eu recomendo, eu estou sem a obra aqui em mãos, mas que eu acho que é muito nessa linha, que é a linha da revolução, da disrupção tecnológica, né? Essa tendência disruptiva, que eu gosto muito, é do Harari, o 21 lições para o século XXI. Eu acho que ele aborda de uma maneira interessante, principalmente que as pessoas acreditam por vezes que a tecnologia é inimiga, não é isso? Só que, na verdade, o que ele vislumbra lá para o futuro é a cooperação entre o homem e a máquina, né? Que são aqueles centauros. Isso ele não diz, mas é o que a gente está vendo dos centauros, que são aqueles times, né?
que fazem humanos, inteligência artificial e humanos, construindo máquinas, construindo esse tipo de coisa. Então, realmente, a gente precisa se adaptar a essa nova fase, E e não é aproveitando, nova, doutor né? Fernando, aproveitando que você falou sobre do Harari, que ele fala sobre essa fusão homem-máquina, né, que são as máquinas sencientes, eu aproveito também e vou fazer a indicação de uma obra, na verdade duas, sobre essa questão tecnológica e disruptiva. Uma é a Filosofia Ciborgue, que é de um autor francês. Eu vou fazer essa indicação do livro mais para frente, lá no canal. E Uberização, do Tom Slee. Esse daí vai mostrar o lado ruim da disrupção. Como é que a disrupção está acabando com o trabalho, como é que ela está acabando com os direitos do trabalho. Aproveitando só essa deixa que o doutor Fernando me deu, já dando boa noite novamente aos nossos queridos participantes que retornaram ou que estão entrando pela primeira vez. Muito obrigado novamente pela preferência, agradecemos bastante. Agradecer também meu primo que está aqui, o Denilson, meu irmão, e deixar o doutor Fernando prosseguir com a sua explicação. A única coisa que eu estava ponderando e que eu acho que é importante, enfim, não, caminhando aí, enfim, para uma reflexão, é que o crime, ele também utiliza tecnologia, e o crime é um fenômeno humano. Uhum, Então, é importante perceber que é verdade que o aparato estatal ele está mais bem posicionado, ele está, digamos, mais bem preparado para descobrir a autoria e preservar a materialidade. Mas existe sempre uma disputa, uma corrida constante entre a criminalidade organizada, principalmente, ou os mecanismos utilizados pela criminalidade organizada, e a polícia de investigação, ou os órgãos que investigam o crime. Então, você verifica que existe uma evolução constante dos dois lados, né? Então, é por isso que é importante dizer também que essa parte, que é o reconhecimento facial, hoje nós temos a possibilidade, o banco de dados do IRGD, ele chega a 32 milhões de registros que podem ser comparados. Então, tudo isso é importante para debelar o crime, mas também necessita de reflexão no tocante à Lei Geral de Proteção de Dados. Essa uhum, questão é de um órgão regulador, essa ideia de dados sensíveis, como que esses dados serão tratados ou serão acondicionados, quem terá senha de acesso. Acho que tudo isso é uma reflexão, uma preocupação democrática, lícita, e que nós, uhum, que somos operadores do direito, precisamos ajudar a construir. Uma coisa sim. interessante também, por fim, é o banco genético também, que veio no pacote anticrime, o banco genético daqueles que são encarcerados, principalmente reincidentes de crimes Uhum, sexuais, aí no caso, mas tem muitos outros crimes. Porque isso, uhum, essa necessária colheita de material de DNA em quem está encarcerado e principalmente reincidente em determinados crimes, ajuda muito nesse confronto. Então, é uhum. interessante, são debates muito pertinentes hoje, né, atualmente. Sim, perfeitamente. Doutor Fernando, essa visão sua da tecnologia, eu acho uma coisa única no um profissional falar hoje. Isso é uma coisa que prova que seu conhecimento é ímpar do assunto, porque poucos se dão conta da necessidade de aumento tecnológico, principalmente na nossa academia. Na nossa academia, onde nós fazemos o doutorado, poucas pessoas falam sobre essa questão da tecnologia de uso pelas forças policiais. A gente escuta tecnologia da saúde, tecnologia para implantação de políticas públicas, tecnologia de N coisas, menos para a segurança pública. Ou seja, a pessoa prefere estudar a segurança pública num viés mais crítico do que num viés para aproveitar essa efetividade que
as nossas autoridades públicas de segurança poderiam ter para melhor responder às demandas. E isso é uma É, coisa que eu elogio em você. não, muito obrigado, doutor Bandeira. De fato, eu acho que o mais importante é a gente desmistificar algumas questões relacionadas à segurança pública. Infelizmente, existe uma leitura de segurança pública que está voltada ao enfrentamento. Que entende a segurança pública, ela faz uma confusão. Eu estou querendo publicar um artigo, se Deus quiser, eu vou conseguir lá pelo Mackenzie, que eu faço que a grande confusão é estabelecer a ideia das Forças Armadas, que elas estão voltadas para uma segurança externa, para não invasão, principalmente. Então, você pega os critérios da Força Armada e aplica dentro da segurança pública interna. E esse é o problema. Porque um país sendo invadido é razoável não, mas digamos, é adequado, é tolerável que você tenha Esperável. mecanismos Esse de tipo pode guerra, esperar. de destruição. Agora, internamente, você não pode ter uma leitura de segurança pública que seja uma leitura de, enfim, do que nós vemos com o George Floyd, questão de Sim, violência, questão de perfeitamente, doutor. excessos, letalidade policial, nós falamos de letalidade policial. Infelizmente, a letalidade policial ela existe e ela é incentivada, infelizmente, pelos nossos governantes. Então, não adianta só você colocar a polícia comunitária na academia. Você tem que reforçar essa mensagem com a conduta e o exemplo dos governantes. Senão, Exatamente. a letalidade, a pessoa, ela infelizmente vai entender que ela pode e ela deve reagir. Sendo que é óbvio, existem situações nas quais não existem outra alternativa a não ser o confronto. Mas em Sim. muitas situações o confronto é desnecessário. Então é esse treinamento que ele não é só uma aula teórica para a pessoa absorver. É uma prática, é uma cultura que precisa ser enraizada, que é uma cultura civilizatória. Né? Sim. Então, enfim, é isso que de fato é importante, essa ideia de segurança pública. O que é segurança pública? É a comunidade voltada a soluções inteligentes, soluções que são, na maioria das vezes, soluções não violentas para a resolução de problemas. Porque aquela Exatamente. pessoa que delinque, a gente fala muito, eu pelo menos eu tenho essa ideia, vou pedir licença. Assim, o Foucault foi muito hábil quando ele falou, ele escreveu Os Anormais. Quando ele fez a leitura que ele chama de anormais, ele colocou o criminoso na mesma linha do louco, por exemplo. Por que ele colocou? Porque elas são pessoas que destoam da sociedade. E se você vai tratar uma pessoa que destoa da sociedade, você não pode adotar como regra a exceção. Então, se você vai tratar com anormais e você tem uma comunidade inteira que é normal, você não pode praticar de maneira diuturna uma postura que seja uma postura de enfrentamento, que seja uma postura de violência. Você deve adotar o contrário. A sua postura tem que ser de inclusão. A sua postura tem que ser de querer saber realmente quais são as dificuldades e as delicadezas. E, obviamente, cortar, extirpar aquilo que é normal, aquilo que está errado. Sim. Eu só fiz a alusão ao Foucault para chegar nessa conclusão. Mas, porque as pessoas entendem isso. Bandido bom é bandido morto, entre aspas. Né? É uma palavra, é uma frase colocada que dá muito populismo, que dá muito uma ideia eleitoreira. Mas é uma ideia que, simplesmente, só vai gerar mais violência. Só vai gerar mais... E é isso que nós aqui, pelo menos, né, a ideia da polícia comunitária é exatamente contrária a isso. É você tratar a regra como regra e exceção como exceção. Como exceção, exatamente. Perfeitamente, doutor. Perfeita colocação, citando Foucault. Se não citar Foucault, não é penal. Não estudou direito, volta para academia. Você vê que a parte do panóptico também, o panóptico, que é aquele, também tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. Que é a sensação de estar sendo controlado. Por isso que eu gosto dele, do Foucault. Recomendei no canal semana passada o Panótico. Foi na sexta passada que foi recomendado. Uma leitura fundamental. Você que
Se você é a favor de maior punição para o direito penal, que o direito penal seja mais punitivista, leia o Panóptico. Se você é a favor do garantismo, com mais garantias para quem está no sistema, leia o Panóptico. Porque de lá que você vai tirar suas próprias ideias. É muito importante, isso eu saliento bastante, tanto meus livros, quando eu dou aula, palestra, que o operador do direito ele tem que ter opinião própria no direito penal. Não é porque A, B, C, D fala que ele necessariamente tem que seguir. Eu acredito que o direito penal é construído com opiniões próprias, não com populismo, não com o direito midiático, com intervenções midiáticas. O direito penal é construído de uma forma correta e através de opiniões próprias de juristas, sem pressões. Isso sim é um direito penal. O resto é populismo. O que nós assistimos com tristeza, né, doutor Bandeira, e é verdade, é a utilização de uma ciência, porque o direito é uma ciência, a ciência jurídica, e ele está sendo utilizado sem critérios técnicos. O que nós, que somos operadores do direito, precisamos fazer é criar mecanismos, critérios técnicos, para que opiniões pessoais não imponham a direção de determinado órgão, de determinada instituição ou de determinada decisão. Quem é o réu não deve importar quem é o réu. O que importa é o fato concreto que está sendo investigado ou está sendo alvo de um processo, e o que importa são as circunstâncias. Não pode importar a pessoa. Então, é o direito penal do autor que a gente fala, né? Então, é exatamente isso que a gente vê nessa linha mais populista. Eu queria fazer referência, eu acabei de ver aqui, eu não sou muito hábil, mas acabei de ver o conselho entrou aqui na live, e o conselho são meus amigos pessoais, delegados de polícia, que comigo ingressaram na carreira lá no DP1, no concurso DP1 de 2008. Eu tenho um carinho muito grande por eles aí, e eu queria mandar um abraço. A gente nunca sabe quem é que está lá atrás do conselho, do perfil, mas esses são profissionais incríveis. Vou apresentar para o professor Bandeira assim que eu tiver o oportunidade. Só vou fazer uma objeção ao doutor porque não devia ter dito a data. Não vai dizer a sua idade. Então Isso é uma coisa que a gente não conta para ninguém. Eu não está pegando as minhas calvícies. Isso já é um ponto positivo aqui para lá. Sim, e agradecer também a participação de todos que estão conosco e também essa oportunidade que o doutor Fernando nos deu de poder trazer aos nossos telespectadores. Esse vídeo vai ficar disponível também para alunos e uma discussão muito interessante sobre essa questão do futuro do direito penal e do processo penal no Brasil. É uma matéria que está em voga. Direito penal sempre foi importante. Para vocês terem uma ideia, como o direito penal é importante, o doutor Fernando sabe, que estudou na academia e trouxe todo o seu conhecimento de direito da ciência penal. No Brasil, uma das primeiras leis aprovadas no Brasil independente foi o Código Penal e o Código de Processo Penal. Qual é a primeira preocupação do legislador pós-independência? Saber separar quem é bandido, quem não é bandido. E depois, já em 1850, saber quem tem terra e quem não tem terra. Essas foram as primeiras preocupações do legislador brasileiro. E até hoje, digo que o direito penal sempre vai suscitar essas questões na sociedade brasileira. O que podemos fazer? Nós vamos punir mais, nós vamos garantir mais direitos. Essa é a questão que está reservada ao futuro do direito penal. E o doutor Fernando nos trouxe várias questões muito importantes. Gosto muito das obras que tenho do doutor. Eu tive a oportunidade de ter 2 obras dele e ele está trazendo essas discussões aqui para a nossa conversa. Doutor? Eu acho que é importante só completar o que o professor Bandeira colocou, eu acho que é importante colocar também que, por vezes, o estudante do direito, o operador mais jovem do direito,
ele tem a tendência a acreditar que a lei, porque ele assim foi ensinado, né, com a pirâmide de Kelsen e tudo mais, que o direito ele é autossuficiente e que a lei por si só gera efeitos concretos e imediatos. E isso é uma quimera, isso é uma utopia. Na verdade, eu sempre brinco com os alunos, por vezes até em alguns outros locais, que eu gostaria muito de ver uma lei que proibisse a fome no Brasil. Então, assim, a lei proibiu a fome no Brasil. E aí, será que no dia seguinte da aprovação da lei ninguém mais passa fome? Ninguém tem que se alimentar numa situação, enfim, degradante, como a gente vê aqui no estado de São Paulo, na capital, por vezes? Então, você verifica isso e percebe que não é tanto aquela ideia, vou punir mais. O aumento de pena por si só, ele não traz imediatamente uma sensação de punibilidade e o desincentivo ao crime. Aí a gente cita o nosso saudoso Luiz Flávio Gomes, LFG, ele sempre Grande dizia professor LFG. certeza da punição e não o tamanho da pena que faz com que o criminoso não derive para esse lado criminoso. E como é possível aumentar a sensação de punibilidade? Através dos órgãos de persecução democráticos. Então, o inquérito policial, e você bem citou, professor Bandeira, o inquérito policial ele entra no sistema brasileiro em 1871. Então, a gente fala que o inquérito policial é secular, ele é da primeira Constituição, da Constituição Imperial do Brasil. Então, quando dizem que o inquérito é anacrônico, hoje nós temos o inquérito policial eletrônico. Ou seja, o inquérito policial ele dialoga diretamente com o processo eletrônico. O meio em si, ele não importa tanto. Hoje ele importa porque ele é virtual, ele é online. Mas o mais importante é você fortalecer esses mecanismos que vão, o quê? De maneira imparcial e isenta, que é o caso do inquérito policial, descobrir a autoria do delito e materialidade, preservar a materialidade do delito. Então, essa atuação, que é uma atuação do Estado, que não é pró-acusação e que não é pró-defesa, que é na busca da verdade real, verdade possível, isso que nós temos aqui não é uma jabuticaba, mas se fosse, seria uma das frutas mais saborosas aí de muitos países que eu conheço. Viu? Exatamente, doutor Fernando. E reforço que é muito importante conhecermos esse papel, o papel que o direito penal está passando, a contribuição que as autoridades de segurança pública podem ter nesse sistema atual ou provavelmente um novo sistema, que é o que está se desenrolando aos poucos, é a construção de um novo sistema, um novo paradigma e saber qual é a participação que nós queremos para autoridades de segurança pública nesse novo sistema. Nós queremos uma ineficiente, nós queremos aumentar a eficiência, então nós temos que tomar determinados caminhos. Essa que é a discussão do momento. Nós vemos cada vez mais o direito penal entrando em outras searas. O doutor Fernando sabe, porque ele pesquisa comigo justamente isso, que é a questão dos crimes empresariais, de toda uma questão, uma conjuntura de direito penal que está punindo, começando a punir no Brasil, diga-se de passagem, está adotando o modelo, está mais inclinado a adotar o modelo espanhol de punição, que é um modelo de responsabilização da pessoa jurídica. Isso é uma discussão que é muito atual, é uma discussão que não tem vamos dizer, uma base muito forte, como tem em outros países. Não temos ainda essa base muito forte. Tanto é que a bibliografia está toda em outro idioma. E qual o futuro que nós queremos para o direito penal? E esse daí é um futuro que está ligado justamente com a participação das autoridades de segurança pública. Correto, doutor Fernando? O professor Bandeira me coloca aqui, eu acho que é interessante. Esse é o tema que eu venho estudando, porque, no fundo, primeiro, o crime organizado ele tem um sistema empresarial. Um crime organizado hoje, ele não se sustenta sem a lavagem de dinheiro. Então, nós temos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, um dos melhores laboratórios de lavagem de dinheiro do Brasil.
ele é, inclusive, utilizado por outras instituições, por ministérios públicos e por polícias judiciárias de outros estados, porque ele consegue fazer um parecer, que no final ele analisa dados financeiros, dados bancários, parecer conclusivo, é algo assim diferente. Mas hoje, a lavagem de dinheiro, ela é, digamos, o crime, digamos, a bola da vez, ela é o crime que identifica, de fato, a saúde financeira ou não de uma determinada organização criminosa. Então, a polícia judiciária e o aparato repressivo do Estado deve estar apto a investigar a lavagem de dinheiro e os crimes de corrupção. Então, isso que você falou, professor Bandeira, é a minha inclinação hoje. Por quê? Porque quando você vai penalizar criminalmente uma pessoa jurídica, você vai desestimular a boa pessoa jurídica a derivar para o caminho do mal. Então, eu não quero fazer alusão, mas nós vimos aí nos noticiários algumas empresas brasileiras que tinham setores especificamente voltados à corrupção de agentes públicos. Isso é fonte aberta. Então, a pergunta é, não que aquela pessoa jurídica tenha sido constituída para praticar crimes, mas ela acabou realizando o quê? A morte, o extermínio de qualquer competitividade. Ela fez praticamente monopólios, ela, além de aderir ao crime, ela quebra o sistema financeiro e econômico em volta dela. Então, eu entendo, e é isso que eu estou pesquisando atualmente, que esse tipo de conduta merece um trato criminal. E a Constituição ela tem ela tem a autorização, esse mandado de criminalização. Agora eu não me lembro o artigo, mas é um artigo sutil, mas que permite, com crimes financeiros contra a ordem econômica e financeira, que haja punição da mesma natureza. Então, é uma natureza criminal. Então, é isso que nós estamos estudando. Eu sou um apaixonado pelo tema, confesso que eu estou desenvolvendo ainda. Eu pego muitas bibliografias indicadas pelo professor Bandeira, então já anotei algumas. Sistema espanhol é interessante, eu gosto do italiano também, se bem que o italiano é interessante, né? Porque o italiano ele faz assim, ele diz que não tem crime na pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica que comete um fato análogo a crime, ela é processada no direito administrativo sancionador, na justiça criminal. Então ele vai na justiça criminal com todas as garantias de direito criminal, só que dito, né, proclamado direito administrativo sancionador. Então eu gostei dessa leitura. Eu não sei. Eu sabia que você ia gostar dessa leitura. Só para aqui para os nossos queridos que estão nos assistindo e para quem assistir esse vídeo futuramente, existem dois modelos, basicamente, que o Dr. Fernando falou. Tem o modelo espanhol, tem o modelo italiano. O modelo espanhol, você vai reprimir penalmente, e o modelo italiano, você vai usar sanções administrativas. Obviamente, o modelo espanhol só trouxe essa questão do direito penal, ela só expandiu o que era repressão de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, reconhecimento este que não leva em consideração as especificações e especialidades da pessoa jurídica, nascimento, desenvolvimento de atividades e finalização da personalidade jurídica. E temos o modelo italiano, que é um modelo que foi baseado, pouca gente sabe, isso daí eu já tenho estudado bastante, isso daí é baseado numa bula papal, a bula papal de Inocêncio, que diz que não haverá responsabilidade em entes coletivos. Uma bula lá do século, se eu não me engano, século IX ou século X. Isso daí ele só trouxe do direito canônico, que foi uma consulta sobre a responsabilização de uma cidade na Itália, e o Papa elaborou essa bula, que é impossível a responsabilização de entes coletivos. Só pode se fazer a responsabilidade de entes singulares. E por isso o direito penal, no caso italiano, não é aplicável para pessoas jurídicas, principalmente aquelas observadas e montadas numa estrutura de cotas. Parece que a interpretação da Constituição deles é literal nesse sentido, né? É personale lá, mas é um personale de pessoa mesmo, né? De
indivíduo, né? Ele só... Mas É uma eu discussão, não sabia a origem. Eu não sabia a origem. Legal, é é bom uma saber a influência da discussão, igreja. doutor Fernando, que eu tenho trabalhado com as pesquisas que eu tenho feito com professores de outros países, que principalmente da Espanha, sobre direito medieval. Que existiu todo um amparo jurídico naquele contexto medieval. Que as pessoas, esse buraco que as pessoas dizem, passou de Roma, aí não teve nada, aí depois surgiu a idade moderna, a idade das luzes. Só que se esquece que teve toda uma construção jurídica, teve toda uma construção teórica que foi influenciar justamente a idade iluminista, como costumamos chamar. Isso é fruto de uma deficiência jurídica que nós temos do positivismo alemão, que cria esses buracos históricos. Quando, na Eu acho que verdade, como você pode ver, e como os queridos, é, nossos queridos participantes podem observar, que existiu toda uma questão de um amparo legal. Porque na época medieval não tinha a ONU. Quem fazia a ONU, o papel de ONU nos países cristãos, era a Igreja Católica. Tinha força de lei as bulas papais nos países. E o que a Itália, o que o direito italiano fez? Só incorporou essa questão. Isso daí é uma coisa até que o Alamiro Veludo fala no livro dele e traz a súmula ipsis literis do latim. é bom saber, professor. Eu confesso que eu não conhecia nessa profundidade, mas isso só mostra que a gente tem que entender a razão de ser dos institutos, né? E a gente vê Uhum, muito a utilização, por exemplo, do Código Rocco, que tem influências fascistas, até hoje, né? Então a gente verifica, infelizmente, algumas tendências que dão ao órgão, principalmente o órgão de acusação, a possibilidade de investigar criminalmente alguém. uhum, Então eu sim. faço aqui uma crítica, que é uma crítica construtiva e acadêmica, como que um órgão que está voltado à acusação pode ter a isenção necessária para construir provas, eventualmente, em benefício de uma inocência daquele imputado mais à frente? Então, é isso que suscitou hoje a investigação defensiva que a OAB também tem uma resolução deles, né, da OAB nacional, que vem fazendo a investigação. O que nós propomos aqui é o seguinte: a investigação, ela é algo que precisa ser imparcial, isento. É por isso que existe uma autoridade pública que é treinada, cujo DNA foi formado para investigar, para obter prova de autoria e materialidade, sem pender para nenhum dos lados. Ele não Uhum, vinculado à advocacia e ele não é vinculado à promotoria. Isso só faz bem ao nosso sistema acusatório, à democracia. A gente uhum, diz, uma pessoa, por vezes, é a favor da investigação do órgão do Ministério Público até ser investigado por ele. Quando é sim. investigado diretamente pelo órgão da acusação, verifica que a melhor solução, e por vezes, colegas, creiam, nem sempre aquele que é investigado é culpado. Nem sempre. Por vezes não é. É por isso que nós Hum, precisamos de um órgão estatal que tenha no seu DNA, na sua formação, a busca da prova isenta. É a nossa, agora virou meme aqui, a jabuticaba. Então, vou ficar falando que é a fruta mais saborosa aí. E é isso. E precisamos aí fortalecer o nosso sistema e não deixar outras instituições realizarem investigações sem ter DNA para isso. Nós precisamos suscitar um debate. Esse debate tem que ser um debate público, tem que ser um debate que comece em nível federal e venha para os níveis estaduais também. Porque, infelizmente, nós não temos meta. Aqui a meta, enfim, sair aí, são metas de mostrar blindados na rua, de mostrar o número de viaturas. Nós vemos, por exemplo, a intervenção federal no Rio de Janeiro. Professor Eduardo, a gente aqui teve a oportunidade na associação mostrar aqui em um debate, um congresso, a intervenção militar no Rio de Janeiro fez diminuir o crime organizado no Rio de Janeiro?
Eu, que eu que tenho um foi lá? artigo, eu tenho um artigo da época. Escrevi um artigo da época que isso não ia resolver nada. E era só desperdício de dinheiro. O que o doutor falou, mas você tem muito sentido. O que nós devemos fazer é a estrangulação financeira da- da- das organizações criminosas. Não jogar fogo na rua. Nós precisamos trabalhar com inteligência usando a inteligência. E é exatamente isso que nós propomos. Na verdade é o seguinte, nós precisamos, obviamente, de um aparato que venha a confrontar o crime quando isso é necessário. Nós vemos, por exemplo, o crime organizado, não sei se você acompanhou, em Botucatu recentemente. Sim, Recentemente, acho que foi quarta-feira passada, salvo engano, sim, houve praticamente, é o que nós chamamos de novo cangaço. O crime sim. organizado entra na cidade com coletes balísticos, com blindados e com fuzis para que consiga dominar a cidade e explodir caixas eletrônicos, né, Na para verdade, angariar na dinheiro. verdade, esse tipo de ataque, quem popularizou mesmo foi a Alemanha nazista, que é a Blitzkrieg. É um ataque Exatamente. relâmpago, bem rápido e devastador. Então você tem que ter uma força de confronto. Agora, o que não se pode perder de vista é o investimento na polícia ou nas técnicas de inteligência, que é a Uhum, técnica de lavagem de dinheiro, que é a técnica de você proporcionar uma investigação isenta e com materialidade, colhendo materialidade da prova, que vai ser ofertada a todas as partes de maneira isenta, para que você produza algo consistente que vai conduzir a uma condenação ou vai conduzir a uma inocência. A ideia uhum, é você realmente fortalecer o Estado logo no nascedouro do crime, quando ele acontece de fato. Né? Então, uhum. enfim, é mais essa a nossa luta aí. Sim, e é uma luta que vai ser. Não vou dizer que é uma luta inglória, porque eu tenho certeza que os profissionais de segurança pública vão conseguir captar a mensagem. É uma luta que vai, com certeza, vai render bons frutos. Torço para que renda bons frutos, porque os profissionais de segurança pública precisam mostrar essa efetividade, mostrar que a segurança pública é muito mais do que um discurso populista, que a de segurança pública é um negócio complexo, é um negócio que uma matéria que vai exigir muita tecnologia. Hoje, nessa época que nós vivemos, vai exigir tecnologia, vai exigir preparo, vai exigir inteligência de todos os sentidos. E é muito, é, vamos dizer assim, é muito satisfatório ver que a polícia, os profissionais de segurança pública aqui de São Paulo lutam por essas condições, por um direito penal que seja usado de maneira sábia, por um direito penal que seja usado de maneira não que seja usado, que não tenha promiscuidades, mas que um direito penal que seja sério, um direito penal que seja sem tirar como dizem lá na Operação Manipulita, que é um fetiche agora citar em alguns locais do Brasil, combater a criminalidade sem tirar uma vírgula da letra da lei. Essa é a verdadeira efetividade. Nós falamos aqui, pelo menos eu tenho para mim sempre a questão do Aristóteles, né? Que a Uhum, virtude está no meio das coisas, né? Do Ética sim, Nicômaco, né? Então, Nicômaco, né? Que era o filho sim, dele me que ia como. nascer e ele fez um livro falando que a virtude está no meio das coisas. Isso quer dizer que nós temos que sempre não perder a capacidade de duvidar, né? Quando a Sim, gente fala em hipótese investigativa, quer dizer que é uma hipótese, ou seja, pode ser que tenha acontecido, pode ser que não tenha acontecido, mas é o trabalho do Estado ir a fundo e verificar se aquela hipótese tem sentido nas circunstâncias e no caso concreto, ou se não tem sentido. E isso você precisa ter uma escola de polícia como nós temos, que dá essa preparação e traz esse DNA, que é o DNA da investigação criminal isenta, investigação criminal que vai tender à verdade, a verdade possível, vai uhum, remontar aquilo que de fato aconteceu. Então, eu faço esse apelo aí também, né? Sempre lembrando que, eu peço licença mais uma vez, mas como entramos novamente, infelizmente a Polícia Judiciária do Estado de São Paulo faz muito, muito pouco
Então, nós temos policiais extremamente gabaritados, delegados de polícia que são referência no Brasil, não só academicamente, mas também em investigações. Veja que o DHPP, o Departamento de Homicídios em São Paulo, na década de 90, ele tinha o Jardim Ângela, era considerado o bairro mais perigoso do mundo pela ONU. E, em pouco tempo, com um trabalho, principalmente do DHPP, do Departamento de Homicídios, houve uma inversão. Hoje, o estado de São Paulo tem os menores índices de homicídio no Brasil. E não só homicídio, mas nós temos sucesso em muitas outras empreitadas. Agora, nessa época de pandemia, ampliou-se a natureza de crimes que podem ser registrados pela delegacia eletrônica. É possível se pedir uma medida protetiva de urgência totalmente online. Você tem reconhecimento facial e pelo EIFES do IAGD, e nós temos os profissionais pior remunerados no Brasil. O delegado de polícia do Estado de São Paulo é que ele recebe o pior salário do Brasil. Não adianta. Por que eu falei isso? É importante saber o seguinte. Uma vez eu estava na minha unidade policial e ofereceram ao meu chefe de investigação um drone. Na verdade, não foi nem um drone, foi um localizador. E ele, muito incomodado, veio me procurar e disse assim: poxa, doutor, o localizador aqui está patrimonializado, está patrimoniado, ele tem patrimônio. Se eu perder ele, o valor que eu tenho que pagar por esse localizador é o meu salário. Uhum. Quem vai usar no estado de São Paulo? Quem vai usar o localizador? Quem vai usar drone? Sim. Se esse drone quebrar, se esse drone não sair, quem que vai pagar o drone? Porque o problema é o seguinte: se você quer profissionais capacitados e qualificados, você tem que dar meios, inclusive de dignidade, de tranquilidade salarial. Não adianta nós fugirmos do tema. Enquanto nós fugirmos do tema, vai ficar mais conveniente tirar foto do lado de blindado e dizer que está tudo bem na segurança pública. Uhum. A gente pode enfileirar uma série de viaturas, tirar uma foto, olha que maravilha. Isso não quer dizer nada, com todo respeito, ou quer dizer muito pouco. É importante? Claro que é, mas não é determinante. O que é determinante são as condições de dignidade salarial e de trabalho. E é isso que nós sentimos falta. Não sei se você sabe, professor Bandeira, mas hoje nós temos 14 mil lacunas na carreira da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Isso chega quase a um terço. Então, assim, em 1994 nós tínhamos um número X bruto, 100%, e hoje, em 2020, nós temos um terço a menos. Então, é óbvio que a tecnologia ajuda muito nisso. Ela ajuda mesmo, isso é verdade. Mas, veja, isso é o retrato da falta de cuidado que os governadores e os governantes tiveram durante 25 anos, pelo menos, aqui no estado de São Paulo. Durante 25 anos, a Polícia Civil foi sucateada. E veja só, hoje nós somos surpreendidos nos noticiários com os 2 últimos governadores sendo denunciados formalmente por crimes de lavagem de dinheiro. Isso tem sentido. Por que eu vou investir na polícia de investigação, na polícia judiciária, se ela pode ser uma pedra no meu sapato, se ela pode ser um mecanismo de revelação de situações que eu não gostaria que viessem a público. Então, nós parabenizamos aqui a Polícia Federal pelo excelente trabalho, isso tem que ficar também registrado, e torcemos, sinceramente, para que o atual governador João Dória dê outro trato, outra visão ao caso aqui, à situação calamitosa da Polícia Civil. Doutor Fernando, eu gostaria de encerrar a nossa live. Foi uma live muito impressionante, um prazer estar aqui com você, meu grande amigo de mestrado, de doutorado, grande profissional da capital paulista. Quero agradecer à Associação dos Delegados de São Paulo por ter apoiado essa nossa live, dizer que a Polícia Civil de São Paulo tem guerreiros, tem ótimos profissionais, tem profissionais altamente gabaritados, e eu espero mais uma vez, espero que se repita outras vezes essa nossa conversa. Você sempre acima da média,
foi um grande aluno, é um grande professor, é um grande profissional, e eu gostei muito dessa nossa conversa, gostei muito de ter encontrado você. Gostaria de ter sido em circunstâncias melhores, é, de ter encontrado você em circunstâncias melhores, longe dessa pandemia toda, mas vamos ter fé que vai passar, que vamos nos encontrar, que vamos poder botar nossos papos em dia. Agradeço também a você que assistiu, agradeço pela paciência, agradeço pelo privilégio de estar conosco até agora. Muito obrigado. É, Fica meu convite para você conhecer meu canal. Lá eu faço indicações de livros e eu espero vê-los mais uma vez. Doutor Fernando, suas considerações finais, por favor. Professor Bandeira, eu quero agradecer sinceramente a oportunidade de ter participado dessa live. Eu tenho um carinho sincero por você, você sabe, eu me miro muito no exemplo de estudante, de professor dedicado, de profissional, e eu gostaria muito aí de agradecer sinceramente e dizer aí que eu estou à disposição para outras oportunidades, quando se fizer possível e necessário, eu estou sempre aí à disposição e gostaria de agradecer não só em meu nome, mas também em nome da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, por ter podido compartilhar um pouco da nossa mensagem aqui, que é uma mensagem de luta, de resiliência, mas, acima de tudo, também é uma mensagem de esperança para que o futuro ele consiga iluminar essas lacunas que nós comentamos na segurança pública. Se Deus quiser, né, tudo vai dar certo mais à frente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos por assistirem. Espero vê-los em breve.